Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 23 de abril. Os pensamentos do coração de Deus. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 11. Sei que você quer ouvir Deus diariamente e sinceramente acredito que isso é possível se você formar o hábito de dar ouvidos a Ele. O conselho de Deus tem estado disponível a todas as gerações, mas poucas as pessoas separam tempo para ouvir. Esperar em Deus não significa que vamos nos sentar por horas tentando ouvi-lo, mas significa que reconhecemos que não podemos fazer nada certo sem Ele. Não corremos na força da nossa carne, fazendo o que queremos fazer, mas pedimos a Ele que nos dirija. Confio que quando peço a Deus para me dirigir, Ele o faz. Não ouço a voz audível de Deus me dizendo o que fazer durante cada hora do dia, mas tenho uma sensação em meu coração com relação à direção que devo seguir. Por exemplo, acordei esta manhã com um plano para o meu dia. Eu pretendia ficar em casa o dia inteiro, embora nosso filho tivesse nos convidado para almoçar com ele e com a sua família. Enquanto eu orava, comecei a sentir que o meu tempo com ele seria precioso e que eu precisava fazer aquilo. Deus mudou o meu coração e eu soube que o meu dia seria melhor se eu seguisse a direção dele, em vez de seguir o meu próprio plano. Confie em Deus para dirigi-lo hoje e não seja teimoso em seguir o seu plano. Deus pode ter uma surpresa para você ou uma aventura que você não irá querer perder. A palavra de Deus para você hoje. Se Deus mudar o seu coração, esteja disposto a mudar os seus planos. – 24 de abril. Não tema, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías capítulo 41, versículo 13. Às vezes encontramos resistência quando procuramos seguir o Espírito Santo, e muitas vezes essa oposição vem da forma de medo. Não apenas medos grandes, como o medo de um desastre natural ou de uma doença terrível, ou de uma outra catástrofe, mas uma sensação perturbadora de ansiedade e de inquietação em relação às coisas comuns e corriqueiras. O diabo tenta até mesmo fazer com que ficamos com medo de orar, com ousadia. Ele quer que nos aproximemos de Deus com medo e não com fé. Algumas pessoas vivem todos os dias com uma tendência oculta, constante, a sentirem pequenos medos, fazendo comentários do tipo: tenho medo de não chegar ao trabalho a tempo com este trânsito, ou tenho medo de queimar a carne assada, ou
Tenho medo de que chova no sábado durante o jogo de futebol. Esses medos diários realmente são menores, mas ainda são medos e impedem que as pessoas tenham um estilo de vida em que ouçam a voz de Deus, mantendo-as focadas nas suas preocupações. Em vez de permitir que o inimigo nos roube com pequenas coisas e continuar nossa vida com este medo inferior e constante, devemos orar e confiar em Deus. O meu lema é: orar por tudo e não temer nada. Quando estamos desenvolvendo um estilo de vida de falar com Deus e ouvir, precisamos resistir com determinação aos pequenos medos, hábitos e padrões de pensamentos que não promovem ou apoiam a oração. O Espírito Santo quer nos ajudar a fazer isso. Então precisamos pedir a Ele para nos conduzir para longe dos hábitos negativos e em direção a uma atitude positiva, que nos mantenha regularmente ligados a Deus em fé ao longo do dia. À medida que continuamos a permitir que o Espírito Santo nos conduza neste caminho, nossas orações e a nossa capacidade de ouvir a Deus se tornará tão fáceis e habituais quanto respirar. A palavra de Deus para você hoje. Ore por tudo e não tema nada. – 25 de abril. Deus responde às orações do justo. A oração fervorosa, sincera, contínua de um justo disponibiliza um tremendo poder, dinâmico em operação. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quando as pessoas têm problemas em sua vida de oração, elas costumam pensar que é porque são ímpias, injustas. Então tento se comportar melhor, esperando que assim suas orações sejam atendidas. A verdade é que, se nascemos de novo, somos justos. Talvez não façamos tudo certo, mas somos 100% justos por meio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Há uma diferença entre justiça e comportamento correto. A justiça descreve a nossa posição ou condição diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Não podemos nos fazer justos, só o sangue de Jesus nos torna justos, como se nunca tivéssemos pecado. Deus nos vê como justos, embora ainda cometemos erros. E porque Ele nos vê como justos, temos o direito, tanto por Deus, de orar e esperar que Deus nos ouça e nos responda. Faça sempre o melhor que puder para se comportar adequadamente. E faça isso porque você ama a Deus. Mas lembre-se de que Ele ouve e responde às suas orações, porque Ele é bom, e não porque você é bom. A palavra de Deus para você hoje. Você foi justificado pela graça de Deus.
26 de abril. A oração não precisa ser longa para ser poderosa. E quando oramos, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Talvez a maior mentira que Satanás conte às pessoas sobre a oração é que elas precisam demorar muito. Ele vai fazer você pensar que precisa orar por horas até ter orado de verdade. Mas sei, com base na palavra de Deus e na minha experiência pessoal, que a oração não precisa ser longa para ser poderosa. Ela também não precisa ser curta para ser poderosa. Na verdade, o tamanho da nossa oração realmente não faz diferença para Deus. Tudo o que importa é que ela seja dirigida pelo Espírito. Tenha sinceridade e esteja acompanhada de uma fé verdadeira. Acredito que podemos ficar tão emaranhados com as palavras enquanto oramos que começamos a perder o poder das nossas orações. Quero enfatizar novamente que com certeza não há nada de errado em orar por um período prolongado. Como afirmei anteriormente, acredito que todos nós deveríamos separar momentos para termos comunhão prolongada com Deus em oração, e que a nossa disposição ou falta de disposição de passar tempo com Deus determine o nosso grau de intimidade com Ele. Mas não acredito que precisamos nos esforçar para permanecer certo número de horas tentando falar com Deus e ouvi-lo sem a direção do Espírito Santo, por uma questão de obrigação ou como uma obra da carne. Os problemas da nossa vida realmente exigem que oremos por um longo tempo e que demoremos mais tempo para ouvir a sua voz, a voz de Deus. Precisamos investir o tempo necessário, mas não temos de fazer orações prolongadas apenas para cumprir um horário. A palavra de Deus para você hoje. Que a sua oração seja dirigida pelo Espírito, venha do fundo do seu coração e seja feito com uma fé verdadeira. – 27 de abril. Seja humilde quando Deus falar. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que teme diante da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Quando ouvimos Deus, temos a opção de responder com humildade e de confiança ou endurecer nossos corações e ignorá-lo. Infelizmente, quando algumas pessoas não conseguem o que querem, ou quando passam por provações e testes, elas endurecem o coração. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas, quando eles estavam fazendo a viagem pelo deserto. Deus tinha grandes coisas planejadas para eles. Mas ele os testou, primeiro, para ver se iam realmente crer nele. Ele os conduziu pelo caminho mais longo e difícil,
de propósito, para ver se eles iam guardar os seus mandamentos ou não. Na sua palavra, ele nos diz para não endurecermos os nossos corações, como eles. Ver Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Os seus problemas os tornaram amargos. Em vez de melhorar, eles o endureceram o coração e não quiseram aprender os caminhos de Deus. Tiveram muitas atitudes erradas e foram impedidos de progredir, porque se recusaram a confiar em Deus. Não permita que o seu coração se endureça durante os tempos de dificuldades. As pessoas que têm o coração duro são rebeldes e recusam a correção. Elas têm dificuldades em ouvir a Deus e têm dificuldade nos relacionamentos. Não estão dispostas a ver o ponto de vista dos outros. Não entendem as necessidades dos outros e, geralmente, não se importam com elas. Elas são egocêntricas e incapazes de serem motivadas pela compaixão. Busquemos a Deus com determinação para amaciar o nosso coração e nos ajudarmos a sermos ternos e sensíveis ao seu toque e à sua voz. A palavra de Deus para você hoje. Quando as coisas não funcionarem da maneira que você deseja, confie em Deus e mantenha uma atitude positiva. – 28 de abril. Deus fala para nos corrigir. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Todos nós precisamos ser corrigidos, às vezes, e acredito que o desejo de Deus é falar conosco e Ele mesmo fazer a correção, antes de usar outras pessoas ou situações para nos corrigir. A correção é uma das coisas mais difíceis de receber, principalmente quando ela vem através de outros. Então Deus prefere primeiro nos ajudar a lidar com os assuntos em particular. Mas se não soubemos como deixar que Ele nos corrija em particular, ou não queremos receber a correção, Ele pode nos corrigir de uma maneira mais pública. Certa vez estávamos ministrando em um país estrangeiro. Eu estava em um restaurante tentando comunicar ao garçom o que eu queria comer. Mas ele não falava muito bem o inglês e eu não falava nem um pouquinho do idioma dele. A frustração logo ficou evidente na minha atitude e no meu tom de voz. Eu estava me portando mal na frente das pessoas que sabiam que eu estava naquele país para ministrar. E é claro, o meu exemplo era importante para eles. Eu sabia que havia me portado mal, mas Deus queria que eu realmente soubesse disso. Então, quando David e eu voltamos ao nosso quarto de hotel, David mencionou o incidente e disse que eu não havia dado um bom exemplo para os outros. Eu sabia que David estava certo e também sabia que Deus o estava usando,
para ter a certeza de que eu havia percebido o quanto o meu comportamento era importante. Em uma situação como esta, geralmente minha tendência seria apontar o fato de que David havia agido da mesma forma anteriormente. Mas se eu tivesse feito isso, não teria recebido realmente a palavra de correção, e então Deus teria de me corrigir de alguma outra forma. Talvez de uma maneira que teria sido mais constrangedora ou dolorosa. Comece a orar e peça a Deus para ajudá-lo a receber a correção dele e a ajudá-lo a reconhecer quando ele o estiver corrigindo, através de outros, sabendo que é sempre para o seu bem. A palavra de Deus para você hoje: não resista à correção de Deus. – 29 de abril. Poder para a sua vida. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Creio que a oração, simplesmente falar com Deus e ouvi-lo, falar conosco, é um dos maiores poderes disponíveis em todo o universo. Esta é uma afirmação ousada, em face das outras espécies de poder que estão disponíveis hoje. Mas estou convencida, sem a menor dúvida, de que é verdade. Quando penso no poder nuclear ou no poder atômico, pensamos em forças maiores do que podemos imaginar. Quando pensamos em um automóvel ou uma motocicleta, entendemos que eles têm poder. Mas até o maior poder terreno não é nada comparável ao poder de Deus. O poder que conhecemos no mundo físico é natural, mas o poder da oração é espiritual. A oração liberta o poder de Deus Todo-Poderoso na nossa vida diária, e o poder da oração nos conecta com o poder de Deus. E é por isso que ela é uma força maior do que qualquer outra. O poder da oração pode mover a mão de Deus. Deus pode mudar o coração de um indivíduo, libertar uma pessoa do cativeiro, do tormento, da subversão, da decepção e das devastações, quebrar o poder do vício ou curar as emoções de uma pessoa. O poder de Deus pode restaurar um casamento, transmitir uma sensação de valor e de propósito, gerar paz e alegria, conceder sabedoria e operar milagres. É o magnífico e tremendo poder de Deus. O maior poder do universo é libertado em nossas vidas através da simples oração de fé. A palavra de Deus para você hoje: use a oração para libertar o poder de Deus em sua vida.